Eu diria que esse aqui é o gibi mais corajoso que eu já li. A questão, na real, é que ele foi feito em um momento histórico da nossa história contemporânea, da nossa história recente, em que lidar com determinadas coisas que ele lidar aqui é perigoso, até porque pode ofender muita gente. E nesse caso, se tratando ainda mais dos Estados Unidos, né, acaba sendo ainda mais perigoso. Eu tô falando aqui de Capitão América, o Novo Pacto, que tá aqui. E nesse gibi nós vemos o Capitão América pós 11 de setembro lidando com os Estados Unidos que está sendo bombardeado literalmente por ataques terroristas. E o perigo disso é que pós-trauma, geralmente quando ocorre uma coisa assim, ocorre de a mídia como um todo evitar. Por exemplo, já houveram situações em que na data de estreia de um filme onde um avião cairia, uns dias antes um avião caiu e aí o filme foi adiado para outro momento porque aquele não era o momento certo. Ou mesmo existiram histórias em que determinada coisa ia acontecer, um incêndio ou algo assim, e foi excluído da história justamente porque algo semelhante aconteceu no mundo real. Aqui, eles fizeram meio que o oposto. Aconteceu algo no mundo real, algo tenebroso, todo mundo sabe, lá no 11 de setembro, as Torres Gêmeas, e ao invés de eles ignorarem a existência disso, fingirem que não aconteceu nesse mundo fictício, não. O John Niemeyer e o John Cassidy resolveram dobrar a aposta. Eles literalmente dobraram ali, eu não lembro o que a Dilma falou, mas ela disse que não ia botar uma meta. Eles dobraram a meta. Eles foram lá e decidiram, não, então os Estados Unidos vai continuar sendo assolado por ataques terroristas, um atrás do outro, e o Capitão América vai ter que reagir. E aqui a gente vê um Capitão América dedicado ao extremo. Ele quer resolver a parada. Ele quer dar um jeito de impedir que pessoas morram a todo custo. Então ele começa a trabalhar em conluio, com a SHIELD, com o Fury, com a CIA, para tentar estar nos locais onde as coisas vão ocorrer antes mesmo que elas ocorram. E a SHIELD de alguma forma consegue às vezes anteceder um pouco desses fatos. E aos poucos esse apoio do Capitão América que ele vai dando ali, aos poucos ele vai percebendo algumas coisas erradas, do tipo, peraí, a gente tá no meio dos Estados Unidos. Como é que um avião de algum país de fora chegou até aqui para largar essas bombas? Como? De que jeito ele conseguiu chegar até aqui sem não ter despertado ali, não ter sido detectado por nenhum radar ao longo de toda a trajetória? E aí ele começa a perceber que, e aqui eu digo que realmente eles tiveram muito culhão para fazer esse gibi. E aí ele começa a perceber que os Estados Unidos está envolvido também no meio daqueles atentados. Então olha a coragem que foi pegar um pós-ocorrência, pós-ataque aos Estados Unidos e de certa forma incluir os Estados Unidos nesse ataque, meio que dando a culpa também para pessoas internas. Ele não diz assim que os Estados Unidos como um todo, o governo como um todo, não, algumas peças estão infiltradas dentro do governo e acabam agindo ali em parceria para poder realmente causar esses ataques. Mas tem pontos aqui muito importantes na história do Capitão América que eu acho que poderiam ter sido abordados em outros momentos, mas de alguma forma esse gibi aqui acabou meio que sendo ignorado na cronologia do Capitão América. Porque, por exemplo, existe um momento em que ele encontra algumas pessoas que estão usando de artefatos ali, explosivos, para poder ir contra o Capitão América. Ou seja, se eles não vencessem na porrada, eles iam se explodir. Acontece que essas pessoas são crianças e algumas delas conseguem de fato acionar as bombas e o Capitão América não consegue fazer nada. Então eles se explodem na frente do Capitão América. É a verdadeira guerra ocorrendo na frente do Capitão América e isso não impactou ele a longo prazo. Eu acho que esse gibi aqui em algum momento vai chegar algum outro ator que vai pensar, não, peraí, vocês esqueceram o que aconteceu lá? O Capitão América vai sentir, vai ser agora. E aí ele vai voltar nesse ponto. Pode ter acontecido já, na verdade. Eu não li tudo que ocorreu depois disso aqui, mas pode já ter acontecido. Os desenhos são excepcionais, a arte é realmente de tirar o queixo, de cair o queixo, de cair o queixo. É um gibi além do padrão ali, ele não é aquele gibi, eu diria que ele é um gibi mais cabeçudo até. Ele é um gibi pra tu ler com mais calma, pra tu entender quais são os propósitos. Ele é um gibi que cada quadro tenta conversar um pouco com esse mundo real. E eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que pra nós, brasileiros, não impactou um quarto do que impactou lá nos Estados Unidos. Principalmente pra quem leu esse gibi, que se eu não me engano saiu tipo em 2002. Foi logo depois dos ataques.
Então, baita gibi pra ler, mas ele não é um gibi pra qualquer um. Talvez se tu não queira entender um pouco mais desse paralelo entre o mundo real e o mundo fictício, talvez não valha a pena pra ti. Mas ele tem ficado bem barato na Panini. Eu paguei cerca de R$17. Posso até dizer pra vocês quanto eu paguei? Capitão América. Cadê o Capitão América daqui, rapaz? Paguei R$17,82 e valeu muito a pena. Ele tem 180 páginas e custa preço de capa R$ 84,90. Aí eu já não sei se vale tanto a pena. Então, baita gibi, valeu muito a pena. Ele também faz parte da coleção Salvat, mas o da Salvat tá bem difícil de achar. Procurei nessa versão aqui que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo gibi. E fui!